Olá, bem-vindo ao nosso módulo 6 de análise técnica. Hoje a gente vai preparar o painel do trader. Então nessa aula 1 aqui, introdução, a gente vai mostrar que tão importante quanto fazer uma análise técnica de qualidade, usando todas as ferramentas, as projeções, médias móveis, Fibonacci, teoria de Down, ondas de Elliott, enfim, além da gente saber isso tudo, é muito importante para o trader ele saber montar o seu painel de negociações, usando essas ferramentas com suas principais qualidades, né? Botando tudo em cada lugar certinho, né? Tendo organização na tela, saber como vai enviar sua ordem, como confirma se a ordem foi feita, como faz para cancelar ou alterar uma ordem, o que ele precisa olhar rapidamente, né? Se acostumar com o olhar, né? Toda vez que eu precisar olhar o mercado de câmbio, eu já sei para que lado meu olho vai. Isso tudo instintivamente vai fazendo com que o trader ele consiga desenvolver mais habilidades, ganhar mais tempo de execução de ordens e passar à frente de outros investidores no mercado no momento que precisa tomar um rompimento de resistência ou zerar uma operação quando sai uma notícia. Ele estar organizado vai favorecer ele estar muito à frente de outros investidores do mercado que não estão tão atentos nem organizados quanto ele. E isso pode trazer lucros nas operações ou minimizar prejuízos em estratégias que estão dando errado e precisam ser zeradas mais rápido. Então, lembre-se, é muito importante ter tudo não só à mão, como também aos olhos. Para se montar um bom painel, o trader ele precisa ter o book de ofertas bem organizado, o histórico das ordens que ele lançou e foram executadas também à sua mão, gráficos no formato, pelo menos o triple screen, como a gente comentou já algumas vezes, do Alexander Elder, é muito importante. Tem uma barra com as principais notícias, podem ser notícias da Bolsa, ou mesmo notícias do mercado internacional. Enfim, é importante estar ligado, conectado ao mundo também, né? O painel de ativos com os principais ativos que você vai estar olhando, a gente vai ver isso com mais detalhes. Usar janelas controladas, isso também ajuda muito o trader. Deixar sempre à vista também como é que estão os comportamentos de mercados de ações, também das taxas de juros e os mercados cambiais. A interligação que existe entre esses mercados favorece o trader a estar mais atento e a entender melhor o comportamento de todos os ativos simultaneamente. A gente vai mostrar o botão de pânico e que horas ele deve ser utilizado, né? E algumas situações de emergência e algumas soluções também que o trader precisa ter já treinado na sua mente para os momentos, né, de emergência. Então vamos começar o nosso módulo 6 com bastante atenção. Apesar de hoje a gente não entrar no campo da análise técnica e mais na organização, não deixa de ser relevante isso aqui. Então vamos lá, aula 1, book de ofertas. A gente vai dar uma olhada nos próximos dois módulos, a gente vai ver como fazer uma leitura de book, né, o chamado tape reading, é uma estratégia usada pelos scalpers traders principalmente, mas hoje a gente não vai entrar em scalper trading, a gente vai olhar só o book de forma bem superficial, como a gente coloca esse book na nossa tela para a gente começar a olhar depois nos setups. Fechando esse módulo de hoje, os módulos 7 e 8 serão basicamente de estratégias operacionais. Então com essa parte de hoje a gente vai fechar, vamos chamar assim, a parte de conteúdo, a parte básica está pronta. Agora é botar tudo que a gente aprendeu para trabalhar a nosso favor, ok? Então vamos falar do book. O book é como se fosse um pregão de viva voz, né? Antigamente acontecia, a pessoa que ia passar uma ordem para a bolsa tinha que ligar para uma corretora, a corretora tinha um operador na mesa que passava essa ordem para o operador de pregão, que ele apregoava, por isso que era pregão. Ele chegava lá embaixo, recebia uma oferta para comprar Petrobras, vamos supor, 10 quilos a 12 reais. O operador de pregão falava, compro 10 mil a 12, compro 10 mil a 12. Aí aparecia alguém querendo vender, fala, eu vendo os 10 mil a 12,10. Aí ele fala, só pago 12, o outro vem, vendo a 12,02. Aí alguém passava só, falava, 12,02 me interessa. Fechado, tomei 10 mil a 12,02 e compro mais 10 mil a 0,2. Aí tem vendedor a 0,4. E dessa maneira ia se formando o preço no pregão. Hoje no book de ofertas a gente vê isso na tela, compradores e vendedores, negócio acontecendo com um dinamismo milhões de vezes mais rápido e com muito mais quantidades, né? Facilitou a vida de quem opera no mercado
ter um book de ofertas eletrônico, todas as ofertas são inseridas ou por robô ou diretamente pela pessoa que está negociando, não precisa ter o operador intermediário, operador de pregão, operador de mesa, Você precisa só da corretora para te dar o acesso ao sistema eletrônico que vai direto para a bolsa, que é a sua plataforma. Pode ser via HB, como a gente já viu no primeiro módulo, ou podem ser essas plataformas mais modernas. Hoje eu estou mostrando o exemplo usando o Tride, que é a plataforma que eu atualmente utilizo, e dando uns prints dela, e vou falar até um pouquinho das outras plataformas, algumas variações que existem. Então o book a gente vai abrir no campo, sempre assim, cotações, livro de ofertas. Algumas plataformas vão ter outros nomes, mas basicamente é livro de ofertas ou book de ordens dentro de cotações. Aqui vão aparecer as ofertas de compra e venda, como a gente precisa saber como é que está o mercado. Você, quanto é que vale uma Petro? Você clicou no book de ofertas da Petro, ou no livro de ofertas, vai aparecer o comprador e o vendedor, o lote que ele está fazendo, e você pode trabalhar esse book com mais tecnologia hoje em dia. Ou seja, existem alguns filtros bem legais para a gente ver. Aqui a gente tem um book com as melhores ofertas por ordem, quem compra, as quantidades e o preço, e quem vende as quantidades e o preço. Nas plataformas modernas a gente consegue utilizar filtros, clicando às vezes no comprador ou no vendedor, ou apertando a barra de espaço. Essa tabelinha aqui ela vai mudando. Nessa foto que a gente está vendo aqui da Petrobras, a gente está vendo que a última foi 14,70, mínima 14,60, máxima 14,90, abertura, fechamento. Isso tudo aqui pode ser editável, botando variação percentual, leilão, enfim, outras informações podem ser customizadas. E o book básico vem aqui, corretora, Bradesco, título, Octo, XP, Bradesco, Clear. Quantidade, 1.000, 1.000, 100, 300, 100, 300. Compra, o preço de compra, 14,61, para baixo 14,60, 14,58, 14,57. Dessa maneira a gente consegue ver que o primeiro comprador, pela ordem está 14,61, quem bateu os 2.000, depois você vai ter compra de 100 a 14,60. E o vendedor está só no 100 a 14,75, depois tem 2.000 a 14,78 da título, mais 1.000 a 14,78 da XP, depois só tem vendedor a 14,80. Isso compõe o mercado da Petrobras. Se alguém entrar tomando 3.500 papéis da Petrobras a mercado, o cara vai tomar os 100 a 7,5, os 3.000 a 7,8 e mais um pedaço a 14,80. Isso de uma vez só. E aqui na última vai piscar 14,80. Esses lotes que vão estar aqui vão sumir, só vai sobrar a venda lá no 80 de um pedaço. E é assim que funciona. Isso é tudo muito dinâmico, muito rápido. Imagina que você quer negociar olhando só os níveis de preço. Você não quer ver um monte de compra 14,61, um monte de venda 14,80. Apertando a barra de espaço, a gente consegue fazer alguns filtros interessantes. Apertando uma vez a barra de espaço, pelo menos no Tride, o book se transforma, em vez de ser um book tradicional, por oferta, mostrando quem faz cada uma, ele passa a agrupar o total por preço. Então tinham 2.000 a 14,61, 1.500 a 14,60, 5.000 no 14,58. Vale notar que só tem um preço agora em cada fila, a coluna decrescente da ponta de compra e a coluna crescente da ponta dos vendedores. Dessa maneira você consegue ver o lote total por preço e na ordem que está. Facilita muito para o trader operar dessa maneira, que ele percebe os lotes que existem aqui. Até para quem faz, óbvio, scalper trade, a gente vai ver isso nos outros módulos, isso ajuda muito a identificar uma possível oferta baleia, alguém muito grande comprando, alguém muito grande vendendo, e criar alguma operação que você possa entrar com um stop muito curto baseado naquele lote grande. Se ele vai ser mentira ou não, se é verdadeiro, a gente não sabe e nunca vai saber. Mas uma boa observação disso ao longo do dia ajuda muito ao trader a ter mais ideias de operações. Vamos falar um pouquinho aqui das maneiras de se enviar ordens. Você pode enviar ordem clicando direto no book de oferta. Se eu clicar no preço, vai abrir a boleta para tomar do vendedor no preço. Se eu clicar na quantidade, vai me abrir a boleta com a quantidade. Se eu clicar aqui embaixo, por exemplo, onde está 14,90, 6,1 na venda, algumas plataformas vão abrir a 6,1 a quantidade, ou vão somar todas essas quantidades e botar para tomar já 6, 12, 13, quase 14 quilos até 14,90 a mercado, praticamente, a mercado não, limitado até o 14,90.
Então, dessa maneira que as plataformas trabalham, as várias plataformas, não mudam muito a característica entre umas e outras, mas dão muito mais agilidade para um trader que queira operar grande. Quem opera fundo, a tesouraria de banco, opera normalmente tomando bastante lote e é o dia inteiro olhando onde tem quantidades e tomando as quantidades. Então você pode operar com uma tecla de atalho F5 ou F9, configurar uma tecla de compra ou venda no seu teclado. Sempre que quiser comprar mercado, vai apertar a tecla C de comprar, quando quiser vender vai ser o V. Enfim, isso tudo é customizável. Tá? Pode operar direto no gráfico, que é como eu mais recomendo, né? O famoso chart trading, que você vê a sua oferta, você pode botar stop com um botão, você consegue botar uma ordem de compra e venda. Se programar direitinho, você pode botar ordens simultâneas de entrada, né? O gain e o loss simultâneos também, já com redução. Pode botar ordem com stop móvel. Enfim, você pode programar tudo nas plataformas dessa maneira para facilitar a tua vida como trader. Tá? Então, ordens programadas podem ser feitas também. E são várias maneiras. Antigamente era só ligando para a corretora. Então, hoje tem muito mais agilidade para se negociar. E como é que você negocia hoje? Clicando de repente só no book de ofertas. Como é que acontece isso? Então, quem vai comprar deve olhar o book. Se tiver vendedor no preço desejado e a quantidade que ele quer, bastaria clicar, né, no preço do vendedor ou no lote, que vai abrir uma boleta de compra já preenchida, né, com o papel, a quantidade que você clicou, o preço, e você manda ali enviar a ordem ou não. E você pode escolher, quando for abrir a boleta também, algumas programações. Por exemplo, aqui no TRID, eu quero tomar com um ajuste de até 3 centavos, que às vezes tem 100 lotes só na venda, eu quero tomar 1000, mas eu aceito tomar até 3 centavos acima. Você já pode deixar isso tudo automático. Se eu quero tomar na boca do vendedor, se eu nunca vou querer tomar no vendedor, sempre ficar a primeira oferta na compra, né? Então tem várias ferramentas ou vários instrumentos de calibragem dessas boletas, dependendo da plataforma. Mas via de regra, você vai clicar no vendedor e vai tomar, ou vai clicar no comprador e vai vender, né? Um jargão chamado enfiar. Se você não quiser agredir o mercado, tomar ou enfiar, né, diretamente, você pode pendurar no preço desejado a oferta. Pendurar, por exemplo, está sendo a 14,70 Petro. Mas eu só quero comprar 14,50. O que você faz? Coloca a sua oferta de compra no 14,50 com a quantidade desejada e ela vai entrar na fila de ofertas, né? Essa maneira bem simples de se falar. Outro tipo de book que você apertando a barra de espaço pode ter é um book de oferta por preço médio, tá vendo? PM. Então, ao clicar no book, geralmente abre uma caixa de execução, né, no preço clicado ou na quantidade clicada. Isso tudo é programável, né? Se você vai querer clicar no preço ou na quantidade, você programa e já deixa ele travadinho para não fazer bobagem. Tem gente que programa para não clicar na quantidade, para não tomar um lote acima do que deseja, né? Ficar sempre a quantidade fixa e você vai só no preço. Então isso depende muito de como você vai querer customizar. Tá? Então isso aqui cria agilidade. Uma boleta de preço médio, se eu clicar aqui na terceira linha, na ponta de venda, eu sei que eu vou tomar 7.200 contratos, se eu tomar tudo, né, ou 7.200 quantidades de Petrobras, a um preço médio de 14,7965. Tá? Não que seja um vendedor de 7.200 nesse preço. Eu vou tomar os 100 a 7,5, vou tomar mais 3.000, provavelmente a 7,6. Pelo médio aqui deve ser 3.000 a 7,8, né? Vou tomar mais 3.100 no 7,9 e por aí vai. Só que aqui a boleta já calcula o preço médio que eu vou fazer. Ideal para quem opera lote grande. Voltando a falar um pouquinho mais de scalper trading, o book é muito feito para isso, para quem está preocupado com as quantidades de compra e venda. Então, ao perceber a existência de um fluxo, né, botei até em letra maiúscula, porque é um fluxo de ordens, né, quem está comprando muito ou quem está vendendo muito, isso pode gerar, e claro, várias estratégias para o trader. Que quando percebe que você tem um cara muito grande comprando o tempo todo, né, ou muitos compradores em uma região de preços, você pode criar uma estratégia assim de comprar junto com essa turma, né, e colocar um stop pequeno logo abaixo dessa região que você percebeu. Por exemplo, vamos supor que na Petrobras você está acompanhando o dia inteiro e no 14,58 sempre tem 5.000 na compra, mesmo que bata a 58, daqui a pouco aparece 5.000 de novo e nunca vem abaixo desses 58. Você compra 58, 59, 60 com stop no 57 ou 56. É uma estratégia muito prática. Tá? Esse book aqui, o book PR, você vê exatamente
a quantidade de ofertas que tem por comprador e vendedor. Tá? Então, é um book que mostra compra e venda, o spread 61 com 75, tem 2 compradores no 61 e um vendedor só no 75. Aqui embaixo eu destaquei no amarelo que no 14,39 tinham 2 compradores no 14,39, 28 vendedores no 15. O que é uma coisa muito comum. Números redondos costumam ter muitas ofertas. Você fala assim, eu vendo a 15, bota lá e deixa na pedra. Dificilmente o cara fala assim, vendo a 14,99. Ou a pessoa, quando vai zerar uma posição também, ou comprar ou vender, fala assim, toma aí até 15 reais, vende aí até 15 reais. É muito comum isso acontecer também. A pessoa falar para negociar ou executar até números redondos. Por isso, normalmente existe uma maior concentração de ofertas quando tiver o número redondo. O número redondo é quando o final é 00, né? Vai tomar alguma coisa 15, 16, 17, é muito comum isso acontecer. Então, você percebeu aqui nessa primeira fase que existem várias maneiras de se olhar o book de ofertas e também tentar interpretar como isso acontece. Diferente de uma análise técnica, isso é uma análise muito pontual. Eu diria que é uma análise para uma fração de segundos, né? Mapear o mercado por book e não por gráfico.